o santo da Igreja Católica do dia 5 de maio. Hoje vamos conhecer a história de vida do beato Gregório Frodolic e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 5 de maio. Boleslão Frodolic nasceu em Lwówek, na Polônia, em 18 de junho de 1911, no século XX, em uma família numerosa. Depois de concluir os estudos elementares na escola pública, ingressou no seminário menor dos missionários do Verbo Divino em Broskowitz e, tendo amadurecido a sua vocação religiosa, ingressou no noviciado da congregação de Goma Grumman em 8 de setembro de 1930, no século XX. 2 anos depois, como irmão coadjutor, fez votos religiosos. Na religião, leve o nome de irmão Gregório, em 1938, no século XX, e na mesma data da natividade da Virgem Maria, faria os votos perpétuos. Seu trabalho na gráfica da congregação como encarregado da encadernação, ele foi designado para a casa de Gorna Grupla, quando ocupada pelo Polônia pela nazistas. Ele o converteram em centro de detenção para padres e religiosos presos. Os padres da sua comunidade também foram presos, mas não os irmãos que receberam a permissão para sair. Mas o irmão Gregório preferiu ficar para atender os presos, uma vez que os presos foram levados para o campo de concentração. O irmão Gregório teve que deixar Gorna Gruppa e retornar à sua cidade natal. Dedicou-se a preparar os sacramentos às crianças para a primeira comunhão e ensinar catecismo quando podia, bem como levar os sacramentos da comunhão aos doentes e a muitas outras pessoas. Os alemães foram trabalhar na gráfica Jarrow. Seu martírio aconteceu quando ele enfrentou a responsabilidade do seguindo Cristo, contrapondo as ordens civis da época. Preso em setembro de 1942, no século XX, passou por várias prisões até ser levado para Détei, aonde foi guilhotinado em 5 de maio de 1943, no século XX. Seu zelo apostólico e sua dedicação ao bem de todos, a sua primorosa caridade lhe valariam ao preço de todos, que foi beatificado em 13 de julho de 1999, no século XX. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 5 de maio. Em Altisoodoro, na Gália Lyonesa, hoje Auxerre, na França, São Joviniano, leitor e mártir, no século III, no ano 255. Em Alexandria, no Egito, Santo Eutiômio, diácono e mártir, no século IV, 305. Comemoração de São Máximo, bispo de Jerusalém, que por ordem do imperador Maximiliano Daia, depois de tiraram os olhos, queimaram em pé com ferro em brasa. Foi condenado ao trabalho forçado nas minas. Faleceu martirizado no século IV, no ano 350. Em Trevas, na Gália, na Bélgica, atualmente na Alemanha, São Bretão, bispo, faleceu no século IV, 386, de morte natural. Em Arles, na província, na atual França, Santo Hilário, bispo, que acolheu os órfãos destinados de todo o dinheiro, recolhendo nas basílicas para a redenção dos cativos. Faleceu no século V, no ano de 449, de morte natural. Em Viena, na Gália Leonesa, também atual França, São Nicênio, bispo, faleceu no século V, no ano de 460, de morte natural. Em Milão, na Liguria, hoje na Normandia, na região da Itália, São Grossínio, bispo, faleceu no século V, no ano de 472, de morte natural. Em Manchies, na Gália, Bélgica, atualmente na França, São Mauronto, abade, diácono, que foi discípulo de Santo Amando, faleceu no século VIII, de 702. Em Limonês, Aquitânia, também na Irânia francesa, São sacerdote que, depois de ser monge,
e abade, foi eleito bispo, mas finalmente quis voltar à vida monástica. Faleceu no século VIII, no ano 710. E Idolci, na China, na região da Alemanha, São Gortário Cordiano, bispo, que sendo abade do mosteiro de Nissalcite, visitou e instaurou outros mosteiros. Depois sucedeu São Bernardo nessa sede episcopal, aonde promoveu bem na sua igreja, restabeleceu a disciplina regular do clero e abriu escolas. Faleceu no século XI, no ano de 1038. Na Calábria, na região da Itália, São Leão eremita, que se entregou à contemplação e ao auxílio dos pobres e morreu no mosteiro de Áfrico, perto da região por fundado no século XII, no ano de 100. Henriette Picero, hoje na monarca na região da Itália, Beata Beatriz Borini, religiosa da Ordem dos Menores, faleceu no século XIII, no ano de 1289, de morte natural. Em Versailles, junto a Tours, na França, Santo Avelino, diácono que acompanhou São Tomás Becket no exílio e depois da morte deste santo, regressou para Versailles, aonde seguiu a vida eremita. Faleceu no século XII, no ano de 1189, de morte natural. Em Licata, na Sicília, na região da Itália, Santo Ângelo, presbítero da Ordem dos Carmelitas, martirizado no século XIII, no ano de 1225. Em Nápoles, na Campania, também na região da Itália, o santo canonizado de 2018, no século XXI, pelo Papa Francisco, Núcio Súplico, e tendo ficado órfão, enfermo de gangreno numa perna, fisicamente muito debilitado, tudo suportou com alegria e paciência, serenidade, e todos assistiam com grande solicitude. Faleceu de morte natural em 1836, no século XIX. Catarina, em Sonesca, na região de Bergamo, na Itália, a beata Catarina Citani, virgem, que todos ficando órfão desde a infância, foi educada, humilde e sabia dedicar-se abracemente, sendo descanso e formação das jovens pobres, ensinando a doutrina cristã, fundando com essa finalidade o Instituto das Irmãs Versílias de Samarca. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1857. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 5 de maio, dia que a Igreja Católica celebra a vida e a memória de Beato Gregório Francovich, mártir cotidiano por amor aos irmãos e ao Senhor Jesus Cristo.